Uau, já tô ao vivo. Bora lá. Como é que eu posso colocar aqui o nome nessa live? Oi, Gé. Coisa boa que você tá aí, Gé. Sejam bem-vindos, gurias. Eu vou tentar fixar aqui um comentário, vamos ver. Então, essa live está sendo feita. Tô até nervosa, porque eu não sei, eu juro pra vocês assim, que eu não sei qual é o objetivo que a espiritualidade quer comigo aqui hoje. Eu sempre aviso as lives, eu tô até muito emocionada. E quando eu tava vindo pro escritório, são exatamente 9h47 numa sexta-feira, que é a sexta do feminino. É um dia que eu faço meus planejamentos da semana, eu não atendo, eu não trabalho. Só que as quintas-feiras é a quinta da espiritualidade. E ontem eu tive uma orientação e hoje no carro se confirmou. E eu acredito que exista um propósito muito maior comigo aqui nesse perfil junto de vocês. E que existem algumas coisas que precisam ser clareadas na vida de vocês, assim como foi clareadas na minha. E faz com que eu possa trazer para vocês quem é a Débora. E talvez a partir deste movimento vocês conseguirem se desbloquear. Hoje pela manhã, gente, é uma live bem surpresa, assim, até pra mim, tá? Não tem nada planejado, gente. Oi, Chico, seja bem-vindo. Hoje pela manhã, a espiritualidade dizia assim, tu tem que falar sobre isso, tu tem que falar sobre isso. E eu dizia, mas o que eu vou falar? O que eles se interessam? Vocês sabem, quem me acompanha nos stories, que eu abri as inscrições para fazer uma limpeza energética espiritual na casa de vocês. Isso se chama magia, que é uma forma de trabalho. E muitas pessoas vieram me perguntar, Débora, o que é magia? E aí eu lá explicava, que é mexer, manipular as energias e tudo mais. Só que as pessoas não entendem. Por quê? Porque elas trazem magia como nome, algo que está no senso comum de algo ruim, de um trabalho feito. E eu me sinto na obrigação, mais do que nunca agora, diante do que eles me pediram, de vir aqui e trazer para vocês o que é a magia. Isso aqui que eu estou tomando é magia. Um chimarrão, eu coloco uma erva, coloco água quente, isso dá um gosto diferente e eu tomo, e isso traz um benefício para o meu corpo. Isso é magia. Quando você vai buscar auxílio de um terapeuta, seja lá qual a terapia que ele vai te atender, ele vai manipular suas emoções, ele vai manipular o seu mental, ele vai manipular algo invisível que vai dar um resultado. Isso é magia. Atingir um objetivo. Quando eu falo para vocês que eu vou fazer um trabalho de magia, vocês pensam lá na macumba, lá na coisa ruim. Porque de fato tem, né, gente? Só que isso é magia. Mas é uma magia negativa.
E quando uma pessoa faz uma magia negativa, atinge um resultado negativo, essa pessoa, ela está extravasando aquilo que está dentro dela. E ela vai utilizar de elementos para isso. Assim como um terapeuta utiliza de elementos e técnicas terapêuticas para isso. Quando você pede por um trabalho positivo e você é atendido, é magia. Quando você pede por um trabalho negativo e você é atendido, é magia. E quem é que faz esse trabalho? Quem é que faz essa manipulação energética? Quem é que faz, gente? O terapeuta, o mago, aquela pessoa que tu buscou auxílio, e você. Você. Porque se você não acredita naquilo que você está pedindo, não existe força energética para manifestar. Então é preciso que você, em primeiro lugar, creia. Em segundo lugar, que a pessoa que está fazendo creia. E num terceiro plano, num terceiro lugar, vai entrar a espiritualidade. Bom dia! E agora eu começo a falar sobre espiritualidade. Porque eu preciso que vocês entendam que a magia, ela é uma manipulação. Gente, nada mais do que isso. Uma manipulação. Ou de elementos materiais, como uma pedra, uma planta, qualquer coisa. Ou de vibrações energéticas, e isso é invisível aos nossos olhos físicos, mas nós manipulamos através da força do pensamento, tá? Isso é magia, manipulação. Quando você atinge um resultado através de um trabalho terapêutico, através de um trabalho de magia, através de um trabalho, você está manipulando. Tem que ter a força do pensamento do terapeuta e a força do pensamento do cliente. Pronto. Agora existe um outro lugar dentro desse mundo para além da matéria, dentro desse mundo invisível que nós não tocamos, que a gente chama de espiritualidade. E dentro desse lugar que a gente chama de espiritualidade, é um mar cheio de teorias, cheio de ideias que o ser humano, desde o seu princípio, tenta compreender. E ele tenta compreender aquilo que é incompreensível, gente. Porque nós temos faculdades mentais ainda limitadas. E aí a gente entra nesse lugar de espiritualidade. E se você está aqui me acompanhando no meu perfil, você acredita nisso. Caso contrário, você não estaria aqui. E o que é esse lugar invisível de espiritualidade? Nada mais do que uma crença. Se a gente cocria a nossa realidade, a gente cocria tudo, a gente cocria também o entendimento de que existe uma espiritualidade. Então a gente entende assim, a gente
crê nisso, é uma crença incutida em nós e ela é incutida no berço da humanidade, porque desde os primórdios a gente busca essa transcendência, esse contato com o sobrenatural, manipular as ervas, manipular os elementos e tudo mais. Então isso está há muitos anos dentro da nossa realidade. Enquanto seres humanos, né? Meu chimarrão tá meio entupido hoje. Então, gente, é uma live feita assim, ó. Vou fazer, tá? Não foi nada programado. Não tenho nem script de fala aqui, então quem tá chegando, se sentir à vontade, permaneça. Quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente vai entrar em diversas vertentes. E a gente vai poder entender espiritualidade como uma filosofia de vida. A gente vai poder entender espiritualidade como uma crença religiosa. A gente vai poder entender a espiritualidade como algo aberto, aonde não se tem dogmas e eu sou o todo. E a gente vai poder entender a espiritualidade como eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Mas para que uma pessoa possa se dizer que ela é ateia, que ela não acredita em Deus, ela ainda tem que, de uma forma, trazer a figura Deus para que ela possa entrar em comparação e dizer, eu não creio nisso. Mas só o fato dela dizer, eu não creio nisso, ela já tem que ter o entendimento da existência dele. Entenderam? Porque como que eu vou dizer que eu não creio nisso se isso aqui pra mim não existe? Entendeu o pulo do gato? Então, todos nós, em algum momento, nos deparamos com o mundo espiritual. Porque está no berço da humanidade. Então, quando eu falo sobre magia, que é uma transformação, e eu falo que existe esse outro mundo que toca também a magia, que é o mundo espiritual, ele vai tocar na sua vida através das suas atitudes, da forma como você quer se conectar a esse mundo espiritual, ou através de um movimento seu com um terceiro. Então, quando você busca por um trabalho espiritual, quando você busca por um trabalho energético, quando você busca auxílio de um terapeuta, e esse terapeuta, ele atua numa visão holística, com técnicas energéticas, com técnicas espirituais, com técnicas sistêmicas, e sei lá eu quantas mil técnicas existem no mundo, esse terapeuta, ele pode ter além da técnica da terapia, do método, ele pode ter uma conexão a toda uma egrégora espiritual. Quando ele tem essa conexão a essa egrégora espiritual, ele vai fazer essa transformação, essa magia na sua realidade, para atingir o resultado que você quer, com auxílio dessa egrégora espiritual, com o auxílio dessa equipe espiritual, que é única e exclusiva deste terapeuta. Por isso que eu tenho uma ferramenta muito boa, essa aqui. Essa aqui é uma mesa radiônica, certo? Existe, sei lá, gente, mais de 1000 terapeutas, 4.000 eu acho, que usam essa ferramenta. São iniciados nesta mesa radiônica. E quando uma pessoa passa atendimento comigo, ela paga um preço. Quando ela passa atendimento lá com a Mariacinha, que é iniciada nessa mesa, ela paga o mesmo preço. Por quê? Porque o valor para o atendimento neste trabalho, ele é tabelado por essa equipe espiritual. Então, houve uma pessoa, que é a Patrícia, ela dá o curso desta técnica aqui e ela mantém um contato direto com essa espiritualidade que diz quais são os valores que a gente tem que cobrar do cliente, certo?
Então, eu faço a técnica, a terapia, e eu tenho contato, eu tenho auxílio dessa egrégora espiritual. Que é essa ali, que é agora aquele trabalho, certo? Aí entra um ponto, não sei se eu falo isso, mas é pra falar. Eu só não sei como falar essas coisas pra vocês aqui. Mas vamos lá, vamos tentar, né, gente? O importante é chegar a mensagem. Cada terapeuta, ele é iniciado em várias técnicas que vão ter, assim, uma equipe espiritual, certo? Então, por exemplo, eu trabalho com DNB. DNB eu tenho lá os anjos que eu estou iniciada. Trabalho com a frequência milionária, tem a equipe da frequência milionária. Mas a Débora, eu, terapeuta, eu tenho uma equipe espiritual que me acompanha, que é minha, exclusiva minha, que ela está ressoando com a minha energia, que ela vem para me auxiliar no meu caminho evolutivo aqui enquanto Débora. E quando eu atendo o meu cliente, se mistura essas energias. Então, se eu vou atender meu cliente com esta ferramenta que eu mostrei, eu vou pegar a egrégora da ferramenta mais a minha energia pessoal. Por isso que, quando você passa em atendimento, às vezes com um terapeuta naquela técnica, você tem um resultado. Aí você passa atendimento com outro terapeuta na mesma técnica, você tem outra experiência. Por quê? Porque a técnica ela é neutra. O que dita como fazer os efeitos, os paranauê e tudo, é aquela pincelada, sabe? Aquela parcela de energia do terapeuta sendo entregue para você. Por isso que a gente às vezes gosta mais de um terapeuta, menos de outro e vai se afinizando, certo? Como é que eu vou falar isso? Dentro deste processo, eu vi que tem uma pergunta, depois eu respondo aqui. Dentro deste processo da técnica terapêutica, é muito importante, é tanta coisa para eu falar, é muito importante que você entenda agora eu vi, tá. É muito importante que você entenda que existe essa equipe espiritual da técnica, existe a equipe espiritual que acompanha o terapeuta. Nessa ferramenta aqui, muitas pessoas passaram comigo em atendimento. Muitas pessoas tiveram seus objetivos realizados. A nível material, eu trabalho com objetivos financeiros, auxiliar as pessoas a destravar sua vida financeira. Por que eu trabalho muito com essa vertente, com esse foco? Porque a minha energia, ela tem esse movimento. A minha energia tem esse movimento e a equipe espiritual que me ampara, ela é muito fazedora, muito manifestadora. Quando eu pego uma terapia como essa aqui e eu me inicio nessa terapia, que é a frequência milionária, o que eu faço? Eu vou me conectar com essa egrégora aqui, certo? Que eu falei pra vocês. Só que muitas vezes o terapeuta ele não sabe quem é que tá por trás dessas bolinhas aqui, ó. Quem é que tá por trás dessa terapia? É falado no curso. Só que às vezes o terapeuta ele não entende. Às vezes você tá trabalhando com uma terapia que você não tem nem noção qual é a equipe espiritual que está por trás e qual é o respeito que você deve dar para essa equipe espiritual. Porque afinal de contas, você não consegue às vezes nem dar o respeito para sua própria equipe espiritual que te acompanha. E todos nós temos. Você que é só o cliente, que não é o terapeuta, você também tem uma equipe espiritual lhe acompanhando e você não dá o devido cuidado. Você não respeita a sua equipe espiritual que lhe acompanha nessa encarnação e você não se cuida, aí você se torna um pedinte. Aí você se torna um pedinte nas terapias ou nos outros lugares que você vai pedir por auxílio espiritual. Porque você ainda não entendeu como mexer aqui dentro e como manter esse contato direto com essa sua espiritualidade. E aí, voltando ao ponto que eu preciso linkar, eu preciso falar isso, gente, que tá buzinando aqui.
Quando? Só entendi isso depois de 2 anos atendendo. E são pouquíssimos profissionais que explicam essa parte espiritual. Eu acho que é por isso... Eu me esqueci do teu nome, Divina Luz. Eu acho que é por isso que a espiritualidade buzinou tanto no meu ouvido hoje, né? Pra eu abrir essa live. Porque deve ter algum propósito, eu ainda não sei, eu vou aprendendo no decurso do tempo. Mas tem, então tô aqui fazendo, né, gente? Pra alguém vai servir. Quando você tá iniciado numa técnica, tem uma terapia, uma egrégora espiritual daquela técnica, você tem a sua também. Complementou, você vai tratar o seu cliente. O seu cliente, ele vem para tratamento e ele vem também com a equipe espiritual dele. Muitas vezes são os mentores dele, a equipe espiritual desse cliente que traz ele até você para você auxiliar com o seu conhecimento. E aí a gente, naquela maior arrogância como terapeuta, né, a gente acha que a gente vai resolver a vida do cliente. Gente, pelo amor de Deus, existe uma equipe espiritual por trás auxiliando aquela pessoa. Se aquela equipe espiritual não auxiliou ele não tomou a consciência ainda, quem somos nós, né? Para querer auxiliar o outro. A gente pode tentar ajudar, mas é ele que vai pegar o que ele precisa com nós. Nós ficamos à disposição e ele, pega o que ele precisa. Monique, isso aí. Aí, nessa mesa aqui, que é a frequência milionária, gente, existe em cada bolinha uma equipe espiritual, uma egrégora. E eu, quando me iniciei aqui, falaram um nome assim. É uma mesa que tem vários seres, dentre deles Exu. Exu. E eu fiquei, Exu? O que é Exu, gente? Aí, passou uns 1 ano, 2. Eu, por cargas d'água, fui buscar alguns caminhos na minha vida. Cheguei num templo escola de Umbanda. E lá, né, na religião de Umbanda, se fala esse nome, Exu. Essa mesa é poderosa. Então fica até o final que vocês vão entender o porquê que ela é poderosa. Exu. Existem outras religiões, lembra do início da nossa live, né? Espiritualidade pode se ver de determinadas formas, uma delas é através de uma religião. E existem religiões que também usam esse nome, outras religiões, né? Que usam esse nome. E que tem esse contato com a espiritualidade. Aí entra lá, lembra daquela início da live. Para você crer numa determinada religião, um determinado tipo de espiritualidade, você precisa ter a crença. Se você é da Universal, você tem a crença na Universal. Se você é kardecista, você tem a crença kardecista. Se você é umbandista, você tem a crença umbandista. Se você é de nação, você tem a crença de nação. Se você é católico, tem a crença de católico. Tudo é crença, né, gente? Tudo é crença, certo? E você tá lá, dentro de um movimento, de um braço da espiritualidade. Porque a espiritualidade ela é muito maior do que uma religião. E eu quero que vocês entendam isso. Uma religião é como se fosse pegar um entendimento que faz sentido para a cabeça da gente enquanto ser humano, para o nosso mental, encaixotar e pá, é isso. Aí vai ter diversos tipos de religiões que eu não quero entrar aqui na discussão, com diversos tipos de dogmas, com diversas crenças e blá blá blá. Não é esse o ponto da live. O ponto da live é eu deixar muito claro algumas coisas. Que dentro desta ferramenta nós trabalhamos com Exus. Quando eu caí lá para um templo escola de Umbanda, eu fui entender o que era Exu. Porque até então eu não sabia. Eu trabalhava com a terapia, eu sabia do poder de manifestação dela. Ela realmente trazia resultados materiais muito rápidos para os meus clientes e para mim. Mas eu não sabia o que era essa falange espiritual, essa equipe espiritual que vinha com esse nome de Exu. Dentro de
uma religião com um entendimento aberto, que é a Umbanda Sagrada, é a linha de Umbanda que eu sigo, que é a minha religião, eu não tenho problema nenhum de falar com isso, porque quem não me respeita como religiosa não vai me respeitar como terapeuta e também não me serve para ser meu cliente, né? Começa por aí. Então, dentro desta religião, eu entendi o que é Exu. Aí resolvi fazer então alguns outros cursos que não dependem de religião para você fazer, mas que tá muito próximo, gente, porque a Umbanda ela é uma religião mágica, manipuladora de energias do início ao fim. Então eu resolvi fazer magia. Quando eu resolvi fazer magia, uau, abriu assim e eu entendi como manipular as energias. Porque antes eu só tinha as ideias das técnicas de cocriação da realidade e eu não entendia bolhufas, porque eu achava que eu entendia. E na verdade eu até entendia aquele momento, né, naquela fase da minha vida. E muita coisa eu cocriei com as técnicas de cocriação e com os entendimentos sobre a física quântica e parari pororó. Só que depois que eu fiz magia, gente, algo mudou dentro de mim. É como se eu tivesse assim, sabe, virado a chave e entendido dentro da minha alma o processo de manifestação da vida aqui. E a magia, ela tá totalmente fora de qualquer coisa religiosa. Qualquer pessoa pode fazer magia, de qualquer crença, sabe? Qualquer um pode fazer. E é até muito bom que você faça, porque você vai aprender a se cuidar energeticamente. Aí, fiz lá a magia e envolvida nesse meio de templo, escola, de Umbanda, mais os cursos de magia, começou um monte de coisa a acontecer na minha realidade. Um monte de coisa. E eu cheguei num lugar de que, inclusive, Exus, essa falange espiritual, pode auxiliar nós dentro de movimentos da magia, porque existe um trono que é regido por eles, que é um trono do vigor, o trono do desejo. E agora entra um ponto. O que é o trono do vigor e o trono do desejo, né? Desejo é eu desejar algo. Então, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero clientes, eu quero um relacionamento, quero uma saúde boa, eu quero. Isso tudo é desejo. Mas sem o desejo, a gente fica parado. Nada acontece na nossa vida. As coisas não chegam até nós e isso começa a linkar com o processo de cocriação da realidade. Quando eu puxo o Exu, que tem um trono assentado para ele, que é o trono do vigor, a gente traz o vigor para a vida da pessoa. A gente traz o movimento de ação, aquele movimento de coragem, aquele movimento de força, aquele movimento de fazer a coisa acontecer. Que é o que falta para muitos aqui na vida material. A gente deseja as coisas, a gente sonha, a gente visualiza. Olha lá, lembra a força do pensamento para cocriar? Visualiza, sente no teu corpo, porque afinal de contas tu tem não sei quantos mil neurônios no teu coração. Neurônios no coração? Neurônios é no cérebro, mas tem no coração também que tu sente mais do que no cérebro. Tem um negócio assim. E tu vai cocriar. Não vai, infelizmente não vai. Porque não basta tu sentir, não basta tu desejar, isso faz com que eleve a tua frequência. Só que se tu não entrar em movimento, em ação, tu não vai cocriar nada, minha gente. E aí o que uma ferramenta como a magia faz? Uma ferramenta como a magia vai manipular esses tronos, essas energias de desejo e vigor, para trazer para sua vida, instalar em você no seu campo vibracional e te auxiliar nesse seu objetivo. E se você está receptivo a essas vibrações, você pode ter esse seu desejo manifestado. Entender? Isso é magia. Não tem espíritos. É só manipulação energética. Aí vem essa terapia. O que muda?
Aqui nós também estamos lidando com, digamos que com os tronos, tá? Só que a diferença é que nessa terapia tem espíritos. Muitos terapeutas, talvez, que aplicam essa terapia nem sabem disso. Fazendo um curso, porque assim, magia, gente, vocês têm que entender que no mundo não tem nada que é certo. Tudo é aberto, o homem cria tudo. A magia que eu fiz é a magia divina. Ela só serve para luz e combater as trevas. Aí tem magia natural, tem magia dos anjos, tem magia de não sei lá o que. Então tem vários tipos de magia, entende? Não é uma magia. Mas a palavra magia, ela significa transformação, transformar. Então, se você me procura para atingir um resultado, um objetivo, eu vou, através do que eu tenho na minha mão de ferramenta, uma delas é a magia, eu vou buscar energia proveniente de Deus, vou manipular ela de uma forma a acessar o teu campo vibracional para que tu tenha um objetivo. Se você passa comigo nessa terapia aqui, que é a frequência milionária, eu vou fazer a mesma coisa. A diferença é o que muda? A técnica. Muda o quê? A egrégora espiritual. Lembra que eu falei que a gente tem a nossa própria egrégora espiritual? E a gente tem a egrégora espiritual do trabalho, da terapia que a gente é iniciada? Nessa aqui nós somos iniciados numa egrégora de Exus. Tem outros seres, como Melquisedeque, Sandalfon, mas a maioria do que tá ali é uma egrégora de Exus. E aí, quando você é iniciado nessa terapia e eu te atendo com essa terapia, eu não tô só, veja só, eu não estou só manipulando a frequência. Eu tô pedindo um auxílio da espiritualidade, ou seja, de seres que já viveram aqui na carne, assim, que nem nós, que morreram, foram para o plano espiritual e lá no plano espiritual eles trabalham auxiliando nós no nosso desenvolvimento. Entendeu? E esses seres que nós denominamos de Exu, e aí tem o outro lado, né, que é o trono do desejo, que a gente pode chamar de pombagira. E isso são terminologias usadas muito dentro de terreiros, muito dentro de religiões de casa de nação, religiões de candomblé, religiões de quimbanda, né? Tudo isso é religião e cada uma tem a sua peculiaridade, não é nada igual, tá? Isso é muito importante deixar bem claro para vocês também que talvez estão ouvindo esse vídeo pela primeira vez. Essas terminologias são as mesmas para atingir e trabalhar com espíritos diferentes. Então, um espírito, vamos usar um termo assim, um espírito que se denomina de Exu, e ele vai auxiliar você na sua vida através de um trabalho assim, comigo, ou através do momento que você vai lá para um terreiro de Umbanda e conversa com o espírito que está lá denominado como Exu, você está tendo um nome, Exu. Mas quem diz que ali realmente está um Exu? Quem é que diz que aqui realmente está um Exu? A gente não consegue saber, né? A gente não consegue saber. E aí entra duas polêmicas e eu quero deixar isso muito claro pra vocês aqui. Não sei como que eu falo essas coisas pra vocês, gente. Tô tentando dar o meu melhor, viu? Porque nada disso foi planejado. Nada disso, gente. Uma live feita surpresa porque vieram buzinando meu ouvido durante a minha vinda pra cá. Quando você pede auxílio para uma entidade em terra que se denomina Exu, ou quando você vem fazer comigo um trabalho de frequência milionária, onde eu te disse que existe uma equipe espiritual de Exus,
O que é que você geralmente está pedindo? Você geralmente está pedindo abertura de caminhos. Você geralmente está com problema financeiro. Você geralmente está lá querendo um auxílio material. Certo? A maioria das pessoas estão com problema financeiro, mas as pessoas querem resolver as questões, querem ter coisas materiais. Querem. Exu é um ser de luz. Por isso que, quando você passa atendimento comigo numa terapia como essa, a única coisa que é solicitada é o pagamento da terapia, porque afinal de contas é o meu trabalho. Mas daí tem uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes e é uma orientação. Se o teu pedido foi posto nessa mesa e ele foi atendido, doe. Compartilhe algo com teu semelhante. E isso, gente, é orientação deles. E eu, quando recebo o seu pagamento, é uma faculdade minha. A gente não é obrigado, enquanto iniciado nessa técnica, a ter que doar. Tu doa se tu quer, porque tu é orientado, mas tu só faz se tu quer. Tu é livre, né? Livre-arbítrio, tu faz aquilo que tu quer. A gente é orientado nesta terapia a doar também uma parte do valor, porque afinal de contas é através deles que está chegando o cliente para receber um benefício na vida dele, mas você que é terapeuta está se beneficiando também, você está tendo cliente. Se você não tivesse essa terapia, você não atenderia talvez aquela pessoa. Entende a conexão? Então, Exu é um ser de luz e ele trabalha neste trono do vigor, Pombagira nesse trono do desejo. Ó, desejo e vigor, né? Muito nesse lado material, muito nesse lado da prosperidade. E tudo que envolve nós aqui a nível material. Eu já te respondo já. Por quê? Porque Exu e Pombagira, são seres que trazem essa denominação para nós, são espíritos que já viveram aqui, como Pedro, Paulo, Maria, são vários. Como nós, como Débora, como Jéssica, como Eduardo, sabe? Já viveram aqui na Terra há muito tempo. E eles evoluíram lá no plano espiritual e hoje eles podem vir aqui nos auxiliar nessa esfera mais densa, nessa esfera mais materialista. Porque eles são os espíritos mais próximos de nós. Diferente, por exemplo, de um anjo da guarda, de um mestre ascensionado da fraternidade branca, sabe? Por quê? Porque são espíritos que já estão num grau de evolução muito, muito maior. Então eles não trabalham tão próximo aqui de nós, na crosta da Terra. Porque a frequência deles é mais elevada, então eles estão em planos mais elevados. Mais perto de nós aqui, que aqui para a Terra é um lugar denso, eu já falei para você sobre isso. E nós somos muito apegados à matéria, por isso que a gente quer o carro, a casa e o apartamento. Vem nos auxiliar neste plano material para coisas materiais, esses espíritos mais próximos de nós, mais afinizados nessa vibração, que são esses seres. Então, quando você vem para essa terapia, você tem atendido o seu objetivo, e é sempre conforme a lei maior e a justiça divina, conforme o seu grau de merecimento. Se você está pedindo, você é merecedor de receber isso? Primeira pergunta que a gente tem que fazer é, você é merecedor de receber isso? Isso que você está pedindo faz sentido? Para que você quer, né? E se é do seu merecimento, você vai ser atendido. Se é do seu merecimento. Quando a gente faz a magia, é a mesma coisa. Só que ali eu não tenho o auxílio dessa espiritualidade a nível entidade,
eu tenho uma manipulação de ondas vibracionais, pura energia, pura física, entendeu? Para uma terapia dessas, enquanto eu, terapeuta, para me iniciar numa terapia dessas, eu preciso ter uma crença de espíritos, porque aqui tem manipulação energética e tem espíritos. Para eu me iniciar numa magia, eu não preciso crer em espíritos, mas eu preciso crer em Deus. Duas coisas diferentes. Só que lá na magia nós temos o trono do vigor e o trono do desejo, que a gente pode dizer que o trono do vigor é o trono de Exu, o trono do desejo seria o trono da Pombagira, tá? Que é os mesmos que estão aqui nessa terapia. E quando você vai para uma religião que traz esses nomes dentro dela, é falado dentro dessa religião. Exu e Pombagira, Exu e Pombagira. Quando você vai para uma religião assim e você passa, por exemplo, numa gira e lá está uma entidade, lá está um espírito incorporado num médium, conversa com você e faz lá um auxílio para você. O que é que esse espírito está fazendo? Ele está fazendo uma manipulação energética do trono para lhe auxiliar. Entende a diferença? É uma manipulação energética que ele faz durante o processo que ele está ali incorporado para lhe auxiliar. Mas quem é que está fazendo? O espírito. E aí você de novo bate no ponto. Você tem que ter uma crença de que espírito existe, senão você nem iria para um lugar desses, se você não acreditasse na existência de espíritos. Entender a diferença? Que em magia nós não temos assim espírito, e em algumas terapias, como essa que eu mostrei, nós temos, e essa que eu mostrei é uma mesa de Exu e Pombagira e outros seres, espíritos. E na magia nós não temos, é somente onda energética manipulada, é isso, certo? Agora, presta atenção, que agora entra um ponto. Exu e Pombagira, isso eu tenho que falar, porque é pra isso que eles me mandaram eu abrir a live, né? Pra falar deles, essa é a verdade. E faz total sentido com coisas que eu tô vivendo, tá, gente? Exu e Pombagira só fazem o bem, todas as religiões... tem que entrar nesses pontos, não sei porquê. Uma religião existe para quê, gente? Uma religião existe para auxiliar o ser humano a se desenvolver, porque existem pessoas ainda muito animalescas, assim, muito grotescas, com nível de consciência ainda muito pesado, sabe? Então, uma religião vai auxiliar essa pessoa a ter uma ordem na vida dela, uma ordem mental, uma ordem emocional, e aí aquela religião auxilia aquela pessoa, sabe? Auxilia ela. Isso é muito bom, por isso que é bom a gente ter diversas religiões, porque a gente tem diversas pessoas com níveis de consciência diferentes. E todas elas têm o seu benefício. Aí, tem religiões que vai haver o nome de Exu e Pombagira, e tem outra religião que vai haver o nome de Exu e Pombagira. Entretanto, são o mesmo nome, mas os espíritos que ali estão são diferentes. São espíritos de outras falanges espirituais. Então a gente pode dizer que o Exu da Umbanda é um, o Exu da outra religião é outro, entendeu? Por isso que eles atuam de formas diferentes, por isso que eles fazem coisas de formas diferentes, porque não são os mesmos, mas usam o mesmo nome. E esse é o problema dentro dessas religiões de matriz africana. Ok. Parênteses aí. Entenderam o que eu quis dizer? Espero que sim. Aí, você, quando precisa de um auxílio material, você vai sempre ter o auxílio de uma entidade mais próxima de você, de uma entidade próxima da carne, próxima da matéria, tá? Porque o que você quer é material. Quando eu, Débora, por que eu falo sobre dinheiro, minha gente? Porque é algo que eu tive que resolver e ainda tenho na minha realidade. Eu vim de uma família muito pobre financeiramente,
Nunca passei fome, mas passei trabalho já. Vi meus familiares passarem trabalho. E meus ancestrais passaram muito trabalho. De não ter roupa, de não ter muitas vezes o que comer. E toda essa memória da minha ancestralidade está em mim. Então eu venho rompendo essa barreira financeira, esse padrão de limitação no meu sistema. Uma busca da Débora. E aí a Débora se torna uma terapeuta e o foco dela é auxiliar os outros também a desbloquearem o financeiro, a trazer o processo de cocriação da realidade. Por quê? Porque a história é a história da Débora. E naquilo que a Débora já conseguiu romper, ela consegue auxiliar os outros a romper também. Entende? E aí começa um negócio muito louco na minha vida e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Existe uma presença muito forte todos nós, você é igual a mim, então você tem, igualzinho a mim, uma equipe espiritual muito linda. E eu vou aprendendo a me relacionar com essa equipe espiritual conforme eu vou me desenvolvendo enquanto terapeuta. E chega um momento que, gente, Ai, agora eu me emociono, sabe? Porque eu realmente tenho muito amor. Chega um momento que eu conheço esses seres que me auxiliam. E esses seres que me auxiliam no meu trabalho são seres que estão constantemente comigo. Que é Exu e Pombagira. Então, muitas vezes eu tenho uma postura de ser mais seca, incisiva, porque é uma postura também deles. Então, eu sou envolvida por uma vibração. Por isso, daí começa a linkar os pontos, né? Por isso, o meu desejo muito grande de falar sobre dinheiro, meu desejo muito grande de transformar vidas, a minha e a dos meus clientes. Por isso eu vou lá e entro há 2 anos atrás com uma terapia dessas, eu caio numa terapia dessas e eu não entendo nem porquê. Aí eu entro pra uma magia e eu não entendo nem porquê. E aí depois as coisas começam a fazer sentido, gente. Quando eu desperto a minha consciência para o lugar de que, Débora, tu é iniciada em várias terapias que tem vários seres de luz. Mas tu tem uma equipe espiritual que te acompanha no teu trabalho para com os teus clientes e na tua vida. E essa equipe espiritual, ela tem uma presença muito forte dos seres Exu e Pombagira. Aí, gente, começa a dar o clique de por que eu sempre falo sobre dinheiro. Por que os meus clientes vêm para mim com questões financeiras e eu vou lá e faço os negócios e dá lá o resultado? Por quê? Porque tem a equipe da terapia e tem a minha frequência da minha espiritualidade que me auxilia, assim, sabe? Que eu amo eles de paixão. E, gente, eu fui saber disso agora, gente. Agora, depois de tantos anos de busca. Acho que depois de, 15 anos de busca. Então, eu gostaria hoje de dizer para vocês, pra gente desmistificar e tirar aquelas crenças daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente julga como algo bom ou ruim, que é a magia. Porque quando a gente fala em magia, geralmente vem aquela monta de crença, aquela monta de história que a gente ouviu da família, de não sei quem lá, e pararia, coisa ruim. Eu também tinha isso. Até eu entender. Até eu começar a buscar, até eu começar a juntar os pontos e eu começar a experienciar. Então eu quero dizer pra vocês uma coisa, que às vezes a gente julga algo que a gente não conhece, ou a gente julga aquilo que o outro contou, mas a gente nunca experienciou. E nós temos que entender que sempre a fala do outro vem carregada das vivências dele. Então hoje o que eu tô contando pra vocês vem carregado das minhas vivências. E eu espero que através desse movimento que eu acredito, né? Que leva vocês para o mais, que leva vocês para uma nova visão da espiritualidade, que leva vocês para um novo entendimento das coisas que talvez antes eram negras, ruins e etc e tal, e negativas, que você possa despertar e perceber de uma outra forma,
sabe? E se você não quer acreditar no que eu falo, tá ótimo, tudo certo também. Segue teu bailado aí que eu sigo mesmo, sabe? Mas busquem sempre experienciar para que vocês tenham voltou. Vocês terem o poder de escolher, sabe? Gosto disso, não gosto. Gostei da tal da magia, não gostei. Gostei daquele lugar, não gostei. Assim, e nunca tomem como algo ruim geral pra tudo. Às vezes você vai passar atendimento, por exemplo, aqui. Vai passar atendimento nessa terapia que é tão boa, gente. E uma pessoa me ligando, aí fica... Tu não vai ter tido resultado nenhum e tu vai achar que todos os outros... Toda a terapia que tu fizer com qualquer terapeuta nessa técnica vai ser sem resultado. E não é, sabe? Lembre-se sempre de que vem a técnica, a equipe espiritual da técnica e mais a equipe espiritual do terapeuta. Por isso que o terapeuta, quanto mais curado ele é, melhor ele é um instrumento para ajudar as pessoas. Porque não tem como eu levar alguém para um lugar que eu não fui. Como é que eu vou falar para vocês aqui de espiritualidade se eu não sinto a espiritualidade? Entende? Como é que eu vou querer falar para vocês sobre prosperidade financeira se eu não tenho prosperidade financeira na minha vida? Aí entra lá aquelas coisas que o terapeuta sente de se sentir uma fraude. Ah, eu tô falando sobre isso e não vem cliente. Cara, não vai vir nunca, velho, porque a tua vibração é outra. Tu nunca sentiu isso que tu tá falando, tu quer falar sobre cocriação, mas não cocria nem a vaga do estacionamento para botar o carro. Entende? Então, essas coisas, gente, tem que ter verdade, tem que ter essência. Então, eu queria vir aqui hoje, de uma forma muito simples, falar e trazer a mensagem do que é magia e desmistificar a magia e desmistificar Exu e Pombagira, porque eu sinto dentro do meu ser, assim, ó, com todas as minhas forças, que são seres de muita luz. E só quem vivencia e está perto deles sabe. E o meu trabalho todo, desde a constelação familiar, a desprogramação, a frequência milionária, a magia escambau, todo ele é pautado e sustentado por essa espiritualidade que me acompanha. Eu não sou nada sem eles. Então eu preciso, antes de querer ajudar vocês, abrir para vocês quem é a espiritualidade que me acompanha e o porquê que eu falo sobre o dinheiro e o porquê que quando vocês vêm comigo vocês podem ter talvez alcançado os objetivos de vocês. O mérito não é meu, nunca vai ser. Eu sou só um canal. É dessa espiritualidade que está comigo, é dessa espiritualidade que vocês fazem atendimento dentro das terapias, que sustenta essa terapia, que trouxe essa terapia para esse mundo material. Então, que vocês possam compreender sempre que às vezes o que você quer é isso aqui, mas você só não atingiu isso porque você ainda não aprendeu a se relacionar com quem tá aqui, ó, te sustentando aqui. Às vezes você quer carro, casa, sair das dívidas, novo relacionamento, mas você não consegue parar e se conectar. Talvez você nem acredita que você tenha todos eles contigo. Mas daí você acredita que a Débora tem, né? A Débora tem lá, ela faz aquelas coisas dela, aí dá resultado, vou lá falar com a Débora. Ótimo, ótimo, adoro que venha. Mas você também tem. Comece a conversar mais com a sua família espiritual. Deixa eu responder agora a vocês aqui, porque o objetivo da live eu já acredito que eu passei. Como aprender magia correta num lugar sério? Aqui em Santa Cruz tem um lugar que eu gosto de indicar, que é o lugar que eu vou. Templo Escola de Umbanda Beira-Mar.
Tu vai aprender magia, tu não precisa ser umbandista. Porque magia está acima de uma religião. Tem como indicar pra gente qual magia que devemos fazer para a cocriação? Magia é manipular a frequência. Como que você manipula a frequência? Através do pensamento, da onda, tudo tá na cabeça. Se tu quer sentir amor, tu vai sentir no coração, sentimento. Mas para que tu possa sentir, precisa ter uma sinapse mental antes, um comando mental antes, senão tu não sente. Tu não entra em ressonância. Por exemplo, antes aqui eu me emocionei, né? Enchi os olhos de lágrima. Talvez você tenha se emocionado junto comigo, porque você viu, mandou uma mensagem para teu mental, e teu mental gerou uma conexão, um sentimento comigo. E aí você também sentiu. Então, isso é cocriação. Parte da cabeça, certo? Parte do mental. Qual magia que devemos fazer para a cocriação? Você não deve fazer nenhuma magia. Você deve entender que a vida é uma magia. Quando você entender que os seus pensamentos moldam a sua realidade, que o seu comportamento molda a sua realidade, que aquilo que você sente e manifesta para os outros e para o ambiente quando não tem ninguém junto contigo, isso molda a tua realidade, aí você começa a entender o processo de cocriação. E cocriação. Não adianta nada eu ter vontade, eu ter o sonho, eu ter a meta, eu ter o desejo, eu ter o sentimento, eu me sentir próspero, eu me sentir merecedor, eu me sentir que eu posso o mundo, se eu não entrar em ação. Vai lá pra magia, foca nos tronos. Não adianta nada tu ter o trono do desejo, tu ter o trono do sonho, trono do desejo, quero isso, quero aquilo. Se tu não tem a vitalidade, trono de Exu, a vitalidade de meter os peitos, de fazer acontecer, de arriscar. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu, Débora, essa live tá acontecendo, gente, tá ao vivo o negócio. Já tô aqui há quase 2 horas. Eu queria fazer essa live. Não, eu vim para o escritório para trabalhar, fazer minhas coisas aqui. Aí eu recebi uma orientação. Como eu já sei diferenciar o que é meu e o que é deles, e eu sinto que isso é verdadeiro, faz sentido, eu venho aqui, pego meu celular e dou play. Quando eu recebi a informação, tava no mental, tava no desejo, vou desejar fazer uma live, entendeu? Tô pensando em fazer uma live porque eles falaram. Agora, quando eu venho aqui e dou play e começo essa live, eu não sei se vai ter gente me assistindo ou não, mas eu não tô, né, preocupada com isso, o negócio é fazer. Aí, então, eu entrei em ação. Então, a live agora está acontecendo. Estamos co-criando essa live. Percebe? Desejei e entrei em ação. O problema é que dentro do processo de cocriação, a maioria das pessoas ensinam como pensar, sentir, vibrar que vai cair do céu. Gente, não cai do céu nessa terra. Muitas coisas que são a níveis sutis, você vai pensar, vai sentir e vai sim ressoar com você. Pensei na Jéssica. Mas eu podia falar com a Jéssica e soltei. Quando veio, Jéssica me liga. Entrou em ressonância. Agora, o carro, a casa, aquilo que é bem material, minha gente, bem material, vai vir como pra você? Com o teu movimento de ação. O teu pensamento e a tua vibração, eles vão dar os meios, os caminhos, os caminhos para que você possa ter um dinheiro para comprar o carro.
Mas se tu pegar o dinheiro, a criação te deu os meios, tu pegou o dinheiro e tu não foi lá comprar o carro, tu nunca vai ter o carro. Percebe? Então tu tem que fazer os movimentos de ação alinhado ao teu objetivo. É o que eu ensino dentro do Destravando o Seu Cérebro. Deu pra entender, já? Então, quando estamos nos comunicando com a espiritualidade, podemos juntar com a magia? Claro! Porque nessa comunicação estamos em uma frequência elevada. Então, aproveitamos para juntar as energias. Você se conecta com o obsessor, é magia? Magia é transformação, ela não tem um vórtice positivo ou negativo, entendeu? Ela é neutra, magia é transformação, ponto. Se tu pensar negativo e tu tiver vibrando negativo, tu tá fazendo magia igual. Se tu pensar positivo, tu estiver vibrando positivo, tu tá fazendo magia igual. Se tu conecta com a tua espiritualidade de luz, tá fazendo magia. Se tu te conecta com os seres trevosos, tá fazendo magia. Entende? Magia é o ato de transformar. Transformar, conectar. Entendeu? E frequência elevada. Gente, a gente é frequência... Obrigada, Tati. Frequência, a gente é espíritos bem densos. A gente tá no planeta Terra. A gente tem a gente... Falo a gente e falo por outros terapeutas também. Às vezes a gente acha que pelo fato de a gente ter conhecimento, a gente é mais que alguém. Às vezes a gente acha que por ter um contato com a espiritualidade, não sei o que lá, eu sou fulano de tal. Gente, a gente não é porra nenhuma. Sabe? Porra nenhuma. Porque eu tô vibrando lá 500 Hz. Cara, tu não tá vibrando 500 Hz nem a... Puta que pariu, entendeu? Por quê? Porque dentro desse planeta, meus amores, não tem a vibração aqui é densa. Se tu fosse luz, tu não tava aqui encarnado, tu não tava vivendo essa experiência humana. Tu não tava passando pelas adversidades que tu passa na tua vida, nos teus relacionamentos, na tua saúde. Se a gente fosse luz o tempo todo, a gente não estaria aqui para aprender. A gente já teria aprendido. Então, quando a gente pensa que a gente vibra, próspero, que a gente, que vocês vão ver muita gente falando isso na internet. Talvez até na vida de vocês aí, na realidade. Geralmente, é um ego. É um ego. O ego do ser humano, o super ego dele, distorcido, sabe? E o ser humano tem essa coisa de se sentir importante, né? Ele tem que se sentir importante. Então, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sei aquele outro, eu tô assim, eu tô assado, porque eu sei como fazer, sabe? Então, isso daí, gente, isso daí tudo passa. E sobre inveja, quando alguém tem da gente, isso pega na gente? Deixa eu tomar meu chimarrão aqui, peraí. Meu chimarrão até ficou frio. Tomei, fiquei só conversando, né? Assim, ó, Tati. Eu posso falar pra você sempre aqui o que eu entendo, né? O caminho que me trouxe até aqui. O que é inveja? O que é inveja? O que é olho curto? Começa por aí. Se a inveja é um sentido de, fulana tá bem, hein? Deve ter feito algo. Ou, nossa, eu queria ser que nem ela, assim, com aquela roupa, que não sei o que lá, que não sei o que pá. Essa pessoa, ela tá olhando pra você e desejando algo. Intencionando algo pra você, ou que você tenha desejando pra ela. Entendeu? Ela vai direcionar uma energia negativa. Então, eu olhei lá pra Tati e eu acho que a Tati tá se achando. Porque ela não é assim, porque não sei o que lá. Então, começa a jogar ondas, magia. Gente, é magia. Ondas mentais negativas em direção a.
a fulana. Pega na fulana se ela tá numa ressonância vibracional no campo daquele que tá enviando, pega. Mesmo que ela não creia. Por quê? Porque é vibração, é eletromagnetismo, é energia. Entendeu? Você tá dentro da faixa que a Tati vive e a outra mandou, pega. Agora, outro exemplo. A fulana lá tá com inveja. Então ela tá direcionando, ó, onda mental, magia, direcionando pra Tati lá um pensamento assim. Nossa, mas a Tati tá bem, olha só, eu queria pra mim aquilo lá. Nossa, eu queria ser que nem ela. Ó. Tá querendo puxar, ela não tá mandando coisa ruim, ela tá querendo ser igual a você. O que acontece nessas horas? Inveja, né? O que acontece nessas horas? Ela puxa de ti o teu magnetismo, ela puxa de ti a tua energia, entende? Se é do teu merecimento, do merecimento dela, vai acontecer isso aqui. Vocês vão entrar em ressonância. Tudo é uma questão de ressonância. Tudo é uma questão da crença. Ó, quem acredita em espiritualidade vive essa bolha. Quem não acredita vive outra. Os que vivem aqui têm as energias daqui. Os que vivem aqui têm as energias, os emaranhados daqui. Quem acredita em constelação vive aqui. Tem uma vivência, se desenrola uma vida toda conforme a vivência da crença dele, sistêmica. Entendeu? Quem nasceu no Brasil tem um jeito de pensar. Quem nasceu em Japão lá tem outro jeito de pensar. Então a minha vida, se eu nasci no Brasil, é de um jeito. Se eu tivesse nascido no Brasil, no Japão, seria de outro. Por quê? Porque as crenças de lá, a cultura de lá, os valores de lá é diferente. Então tudo é uma questão de crença. Tudo é uma questão de conexão. Por isso que eu tenho que falar isso pra vocês. Por isso que não existe o certo e o errado, gente. Sabe? A pessoa que diz, faça isso, é assim, é assado. Poxa, questione, porque isso é assim e é assado pra ela. Ou talvez para um grupo de pessoas que testou e validou e deu certo. E talvez dê certo pra você. Mas não que isso é regra, entende? Da mesma forma que eu tô falando sobre inveja, isso é... Essa ideia que eu tô trazendo pra você é uma ideia que eu entendo diante dos contextos que eu vivi. Mas talvez tenha pessoas que me acompanham aqui que não vão entender desta forma e tá, ó, legal, tá tudo certo. Entendeu? A gente não precisa querer ser mais do que o outro, querer entender mais do que o outro, querer entender tudo, porque a gente não vai saber entender da missa metade. Entendeu? Essa é a questão. Obrigada, eu que agradeço vocês, eu também tô indo. Muito grata, a ideia dessa live era realmente passar essa diferenciação da magia para as terapias e quem é que está por trás, muitas vezes, das terapias que vocês pedem auxílio, né? Às vezes a gente pede auxílio para uma terapia, a gente é atendido, mas a gente é cheio de crença. A gente é cheio de preconceito. Muitas vezes aquele que tá te dando a mão e te ajudando a sair do buraco é um espírito que você julga. Mas, como você não sabe quem ele é, você aceita a ajuda dele. Dorme com essa. Beijo pra vocês, muito grata. E até uma próxima live.